paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos vieram adorar o nome do Senhor nessa noite? Permita-me, por gentileza, fazer uma leitura bíblica juntamente com todos vocês. Depois eu quero estar expressando a Deus a minha gratidão logo após essa leitura bíblica. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Muito bem se expressou o salmista no Salmo 122, quando disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho interessante que o povo lá fora faz festa para ficar feliz. O povo cristão é feliz, por isso a gente faz festa. Glória a Deus. Temos a alegria do Espírito Santo de Deus. Você encontrou? Diga amém. Amém. Eu quero ler só o versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu vou falar de novo. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero contar até 3 e vocês oraram por este tema. Vocês clamaram, houve jejum, houve oração, e o Senhor entregou esse tema a vocês. Então seria uma irresponsabilidade da minha parte, pastor, não pregar em cima do tema, porque Deus falou poderosamente ao meu coração através deste texto. E eu prometo aos senhores que tudo aquilo que Deus revelou ao meu coração eu vou transmitir aos senhores. Então eu vou contar até 3 e nós vamos repetir o tema bem forte até que Ele venha. Amém? Amém. 1, 2, 3. Até que Ele venha. O ensaio ficou bonito, mas é para Jesus. 1, 2, 3. Até que Ele venha. Você acredita que Ele vai vir? Levanta sua mão para dar glória a Deus. Tomai o seu assento. O tamanho do seu glória é o tamanho da sua vitória aqui nessa noite. Povo inteligente, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero tributar a Deus a minha palavra de gratidão em poder estar retornando a esta casa. Confesso a vocês que de tanta gente cantar caia fogo do céu, está aí o resultado, né, irmão? Nós temos que cantar agora: vai chover, Jesus, derrama chuva sobre esse povo. Glória a Deus. É uma alegria poder estar aqui, irmão. Só o povo cristão mesmo. O povo do mundo não entende essa alegria. Está calor, nós estamos dando glória. Está frio, nós estamos dando glória. Está chovendo, nós estamos dando glória. Então eu quero dizer para vocês que sou muito feliz. Sou fernandopolense, sou filho dessa cidade. Os irmãos conhecem aqui. Muitos me viram criança fazendo arte, correndo pelos corredores da igreja. Está aqui irmão Aristides. E é uma alegria poder retornar a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, que preside sobre este tão belíssimo campo de Fernandópolis, pastor Eliseu. Quero louvar a Deus pela pessoa do pastor Alexandre, que é o pastor local. Muito obrigado, meu amigo, prazer poder rever o Senhor, a sua família. E o meu desejo é que as mais estonteantes bênçãos do céu, as mais singulares bênçãos do Senhor recaiam sobre o seu ministério, a sua família, a sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Cumprimentando o pastor Alexandre, eu cumprimento a todos os meus pares, obreiros, que me viram crescer. Muito obrigado, respeito o ministério de cada um dos senhores que estão aqui presentes. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Rafael. Glória a Deus. Teu nome é bonito, meu pai, então você fica bonito. O nosso Deus cura. Deus abençoe você e Gabi. Cadê Gabi? Glória a Deus. Deus continue abençoando esse casal, que foi quem fez o convite para nós. O Rafa que lidera esse grupo tão lindo. Vocês cantam bonito, hein, gente? Como é bom poder ouvi-los. É raro a gente ouvir hinos que falam sobre o céu. E vocês cantaram muito lindo. Parabéns, uniforme maravilhoso. Estou honrado de estar usando esse uniforme aqui, viu? Muito boa escolha. Me senti no céu mesmo. Essa aqui é a cor do céu. Aleluia. Vocês são maravilhosos, viu? Muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do Carlos Silva, esse homem de Deus. Olha a elegância, né, pastor? Glória a Deus. Deus abençoe o Carlos. É amigo da nossa família. Me viu crescer também, irmã Érica. Gente, vocês são maravilhosos, viu? Deus continue abençoando vocês, a família de vocês e também toda a igreja. A minha esposa, obrigado, meu amor, sempre
Jesus é tão maravilhoso, irmão. Deixa eu ver, quem que é solteiro aqui? Levanta a mão. Quem está solteiro? Os jovens que estão orando para casar. Tem um ditado aí, irmão, que fala que essa geração é a geração dos jovens neném, né? Quem já ouviu esse termo? Jovens neném. Nem estuda e nem trabalha. Misericórdia. Mas aqui, pastor, essa geração não tem. Ninguém aqui é neném. Aqui o povo está orando para casar. Os jovens amam estudar e os jovens amam trabalhar. E os jovens oram para que Deus prepare a pessoa certa que Ele preparou para você. Então Débora, ela cantou, irmãos, e ela me encantou também, né? Glória a Deus. E o Senhor preparou, obrigado, meu amor. E Deus é tão maravilhoso que ela canta, eu prego, ela prega, eu canto, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos aqui para o que interessa. Recebam a todos um abraço do meu pai. Eu chamei de pastor, né? Aí, Leonardo, que negócio que é esse? É pai mais pastor, porque ele é meu pastor também ali na Rubinéia. Então eu coloquei pastor Marcos. E ele pediu para que eu trouxesse abraço para o Senhor, para todo o corpo de obreiros, para toda a igreja aqui em Fernandópolis. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, permita-me nestes minutos trazer-lhes a palavra do Senhor. Redobre a sua atenção, por gentileza. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos neste livro tão maravilhoso esta biblioteca cristã. Quando nós olhamos para os 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.170 versículos, inspiradas por Deus, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer a nós a sua mensagem, a sua palavra. Entre estes autores nós encontramos Paulo. Paulo é o autor dessa carta, e não só a carta aos Coríntios, como também de outras. Temos aí na Bíblia Sagrada 13 cartas denominadas cartas paulinas, porque foram de autoria do apóstolo Paulo. Este homem, ele teve um encontro com Deus. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vemos sobre a história da conversão de Saulo de Tarso. E por que essa nomenclatura, ou esses dois nomes, Saulo e Paulo? Saulo, um nome que vem do hebraico Saul, era um nome judeu, porque Paulo era judeu. E Paulo vem de Paulus, do latim, que ele era também cidadão romano. Quem me ouve diz amém. Amém. Então, quando nós olhamos para o texto, esse homem chamado Saulo, ou Paulo, vou ficar aqui com Paulo, ele, em Atos capítulo 9, ele se curva diante da presença de Deus. A Bíblia nos diz que ele está a caminho de Damasco, e Paulo tinha no seu coração o propósito de perseguir a igreja. Eu encontro um homem que pede cartas para maltratar a igreja. Eu encontro em Atos 9 um homem que está com sede de sangue, que está querendo fazer com que a igreja de Cristo blasfeme contra o Senhor. Eu vejo Paulo pedindo cartas para maltratar a igreja, para matar os cristãos, para zombar da igreja. Mas agora ele tem um encontro com o dono da igreja, e ele se curva diante da glória e da voz soberana do dono da igreja. Porque tem gente que maltrata a igreja achando que está maltratando a igreja, mas na verdade está comprando briga com o dono da igreja, que é Cristo. E a voz de Deus ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí naquele momento ele tem um encontro com Cristo, e aquele que outrora perseguia, agora se torna perseguido. Aquele que outrora zombava do povo de Deus, ele é que passa a ser zombado. Mas este Paulo que pedia cartas para maltratar a igreja, agora é instrumentalizado pelo Espírito Santo para consolar a igreja. Agora Paulo escreve cartas para divertir a igreja, para confortar a igreja, para trazer advertência à igreja. Então, quando nós olhamos para esse texto, vemos que Paulo escolheu a cidade de Corinto. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade grega, localizada ou próxima da cidade de Atenas, a 21 quilômetros de Atenas.
Corinto era uma cidade cujo fluxo de pessoas era muito grande. Então Paulo, ele escolhe Corinto. E por que Paulo escolhe Corinto para residir? Porque Paulo, ele é um estrategista. Imagine os senhores aqui que me ouvem, um homem poliglota. O que é isso, Leonardo? Um homem que falava diversas línguas, um homem habilidoso nas escrituras, um homem versátil no conhecimento, um homem que conhecia tudo sobre a lei mosaica, estudava aos pés do rabino Gamaliel, um homem cujo conhecimento e a sabedoria era invejável. Agora, Paulo, ele não só é um poliglota, Paulo não só é um conhecedor de leis, mas ele é estrategista, ele é um cosmopolita. O que é isso? Ele não ficava só em uma localidade, uma região, ele gostava, ele viajava, implantando igrejas, fazendo a obra de Deus. Então ele olha para Corinto, e escute os senhores que me ouvem, Corinto não era uma cidade cristã, Corinto não era uma cidade que talvez eu e você escolheríamos para morar. Por que, Leonardo? Porque diz a história que lá na cidade de Corinto havia um templo inteirinho, grandioso, esplendoroso, dedicado àquilo que ele chamava de deusa, a deusa Afrodite, a deusa do amor. Mas a grande verdade é que aquela cidade estava mergulhada nas mais densas trevas. Aquela cidade estava mergulhada na prostituição. Quando nós olhamos para a história, vemos que neste templo dedicado a Afrodite, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, essa deusa, na verdade esse demônio que eles adoravam, só neste templo dedicado a Afrodite, mais ou menos em torno de 1000 prostitutas cultuais serviam a essa deusa, e a prostituição era grande, as trevas eram tamanhas em Corinto. Mas aí Paulo entendeu que ele era a luz, ele entendeu que a luz só faz diferença quando está nas trevas. Então Paulo olhou na cidade que ninguém escolheria, no local onde todo mundo dizia não tem jeito. Aí lá vem Paulo e fala assim: é aqui que eu vou implantar a igreja de Deus, é aqui que a igreja vai crescer. Então ele chega em Corinto e ele então estabelece residente, ele fixa sua moradia ali durante 1 ano e meio. Quantos anos? 18 meses, 1 ano e meio. E ali ele conhece um casal chamado Priscila e Áquila. Então a alma de Paulo se liga com esse casal. Por quê? Porque eles desempenhavam a mesma função que Paulo. Eles eram fazedores de tendas. Então, o que acontece? Paulo ele fica ali em Corinto, e a igreja nasce nesse período da segunda viagem missionária de Paulo em Corinto. Mas como ele era um cosmopolita, como ele era um apóstolo, como ele era missionário, ele vai para Éfeso. E quando Paulo ele chega a Éfeso, ele recebe notícias da igreja. Porque diferente de muitos que dizem que ama a igreja de Deus, Paulo, ele se preocupava de fato. Porque tem muita gente, irmão, que diz amar a igreja, mas explora a igreja. Tem muita gente que diz amar a igreja de Deus, mas envergonha a igreja de Deus. Tem muita gente que diz se preocupar com a noiva do Cordeiro, mas está envergonhando a noiva do Cordeiro. Paulo, ele sai de Corinto, vai para Éfeso, mas o coração dele fica preocupado. Então ele recebe algumas notícias. E depois dessa introdução que você entendeu o histórico, o contexto, eu quero dizer para os irmãos que talvez essa igreja foi a que mais deu trabalho para Paulo. Contudo, foi a igreja que ele mais amou. Uma igreja que, se nós olharmos na primeira carta, 16 capítulos, nós vamos observar que, como se fosse um raio-x, e o interessante que eu pontuo aqui é que os problemas vivenciados lá na igreja de Corinto, uma das cidades mais importantes do mundo antigo, são os mesmos problemas vivenciados na igreja do século moderno. São os mesmos problemas que nós vivenciamos. Alguém já disse: o ser humano é o mesmo, com as suas paixões, com a sua carnalidade. Os tempos mudam, as eras são transformadas, mas o homem continua sendo o mesmo.
com a sua natureza caída. Então, quando nós olhamos para esta carta, eu encontro alguns problemas. Por quê? Porque até que o Senhor venha, nós precisamos atentarmos para isso. No capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver Paulo escrevendo: irmãos, eu fiquei sabendo que há fofoquinha no meio de vocês. Eu fiquei sabendo que há panelinhas no meio de vocês. A igreja está dividida. E o que eu acho interessante é que Paulo não apoia a fofoca e nem fofoqueiro. Porque a moda hoje, irmão, é uns filhos de Satanás aí que sai espalhando fofocas, e esse negócio vai incendiando, e muita gente tem caído nesse laço do diabo. Então Paulo, ele não está fazendo a fofoca. O que ele faz? Eu soube que no meio de vocês está tendo panelinha, está tendo divisão. E quem que é que falou isso, Paulo? Ele diz: os da casa de Cloe. Porque diferentemente do fofoqueiro, Paulo cita nome. Eu estou sabendo que foi o fulano de tal que falou. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não apoia fofoqueiro. Deus não tem compromisso com gente que fofoca, gente que fala mal do pastor, gente que fala mal do líder de jovens, gente que fala mal do círculo de oração, gente que começa a esparramar, ao invés de ajuntar, irmão, esparrama. O Jesus disse que o reino subdividido, ele não prospera. E Paulo falou: eu estou sabendo que há divisão no meio de vocês. Vocês estão tomando partido, vocês estão fazendo ajuntamentos não para adorar a Deus, não para glorificar a Deus, mas vocês estão dando vazão à carne. Mas um outro problema que eu observo em Paulo, que ele cita na carta, isso aqui é super moderno. O que, Leonardo? Na igreja de Corinto havia o culto à personalidade. O que é isso? O culto antropocêntrico. Por quê? Ele diz: eu estou sabendo que no meio de vocês alguns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o grande filósofo, o grande orador de Alexandria, eloquente nas palavras. E aí dividiu a igreja. Uns diziam: eu pertenço a Paulo, outros: eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Cefas, a Pedro, eu pertenço a Cristo. Aí Paulo chega e diz assim: que negócio que é isso aí? Vocês estão adorando a homens, vocês estão cultuando a homens, como se eles fizessem alguma coisa, como se alguma coisa procedesse deles. E eu acho interessante o que Paulo diz. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, quando Paulo olha para aquela situação, ele diz: não é Paulo quem faz, não é Apolo quem faz, não é Cefas, mas um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos, para fazer um clamor à minha geração, a geração do século 21. Os nossos cultos têm sido culto, irmão, de personalidade humana. Observaram os nossos hinos? Observaram as letras das canções? Permita-me dizer isso. É que você vai crescer isso, você vai fazer aquilo. E eu pergunto para os senhores: onde está a adoração ao Senhor da igreja? Onde está a divindade sendo glorificada nos nossos dias? Hinos que amassageiam o ego, hinos que fazem cócegas no ego humano. Ao invés de dizer: se arrependa do seu pecado, o Senhor está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de mudar a mente. E nós estamos promovendo pessoas, homens que não têm compromisso com o Evangelho, não têm compromisso com a palavra. Olhem, irmãos, a motivação à prática do pecado. Quando esses homens dizem: não, é assim mesmo, Deus te aceita do jeito que você é, do jeitinho que você é, Jesus te ama.
Não tem esse negócio de inferno. Você acha que Deus vai lançar você no inferno? Não. Jesus vai passar a mão na tua cabecinha assim, fica tranquilo, fica no teu erro, fica no teu pecado, fica acomodado aí. E o Senhor está dizendo: esses que vos falam são falsos profetas, esses que estão aí dizendo essas falsas mensagens, está gerando falsos crentes, está fazendo que a igreja de Deus arrefeça na fé. Mas nessa noite o Senhor me trouxe lá de Aparecida do Taboado para dizer: igreja, é tempo de despertar, é tempo de nós voltarmos para o verdadeiro cristianismo. Isso é culpa nossa, irmão, porque somos nós que aplaudimos essas pessoas. Quando nós olhamos, era muito fácil chegar aqui: eis que eu vejo um anjo com uma espada flamejante aqui, com chave. Irmão do céu, o negócio pega fogo, e glória a Deus, e aleluia. E nós estamos matando os verdadeiros profetas de Deus. Nós estamos cultuando essas personalidades que estão se fingindo verdadeiros, mas na verdade são lobos devoradores. Estão dizendo para você ficar assim que está tudo certo. É mentira, até que o Senhor venha. Você precisa estar com seus olhos voltados no Senhor. Você precisa voltar a cultuar, a adorar ao Senhor verdadeiramente. Hinos que fazem o corpo pular, mas não fazem a alma se render diante da soberania do nosso Deus. Aleluia! Observaram as nossas mensagens, as pregações da atualidade? Tudo focado, irmão, tudo focado em manter você bem. Eu comento com a minha esposa, pastor, tem um que você não é depressivo, mas se você está depressivo, o sangue de Jesus tem poder. Cadê aqueles hinos pentecostais lá de trás? Cadê aqueles hinos que falam: Espírito Santo, não me deixe aqui, Espírito Santo, não saia daqui, meu amigo consolador? Onde estão aqueles homens e mulheres que emprestam a sua mente, o seu coração, para compor hinos para essa geração que precisa se voltar realmente ao Deus verdadeiro? Paulo olhou para aquilo e falou: vocês estão, o centro do culto é errado. A igreja, ela é composta de pessoas, mas saiba de uma coisa: as pregações não devem ser antropocêntricas. O que é isso? É o homem como centro do universo, o homem sendo reverenciado, o homem sendo aplaudido, o homem sendo ovacionado. E Deus, onde fica nisso? E a presença do Senhor, onde é que fica isso? E Paulo então chama a atenção para a igreja. Mas agora tem um outro ponto. Esse ponto aqui, irmãos, é muito nevrálgico. A igreja de Corinto tinha um problema seríssimo, e eu quero falar-vos aqui: o problema da imoralidade sexual. Paulo, ele recebe a informação, e no capítulo de número 5 ele diz para a igreja: é relatado frequentemente, era algo que acontecia, que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês que se dizem crentes, cristãos, estão praticando mais pecado do que o povo lá do mundo. Vocês que estão dizendo ser cristãos, vocês que dizem representar a Cristo, são os que estão fazendo coisas piores. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Relação incestuosa, relação sexual entre os membros da mesma família. E eu vou falar aqui, irmão, porque eu vim aqui entregar a mensagem de Deus. Tem gente que acha que Deus não está vendo as práticas promíscuas que estão acontecendo dentro da igreja. Tem gente que acha que Deus não vai pedir contas. Eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Você pode fugir do pastor, você pode se esconder do teu líder, você pode se esconder da irmã do círculo de oração, mas Deus está dizendo: você não se esconde da minha presença nos teus olhos. A frouxidão moral
casamento, mas extraconjugal. A pessoa é casada e sai com outras pessoas, comete imoralidade, pecado. E o que é a fornicação? É você querer encontrar na cama quem você não encontrou no altar. É você ter relação sexual, jovem, ou seja, antes do casamento. E aí tem esses que se dizem representantes da igreja, que estão chegando no nosso irmão e está dizendo: você pode fazer sexo com quem você quiser, e Deus, Ele te ama, você vai casar com essa pessoa. E isso tem influenciado os nossos jovens, tem influenciado a nossa geração, e muitos jovens estão mortos dentro da igreja. É uma geração que está no pecado dentro da igreja, pula, canta, fala. Deus tenha misericórdia que aqui não tenha, mas eu quero dizer para os irmãos aqui: é noite de arrependimento, é noite de conserto, é noite de você dizer: Jesus, me perdoa, e abandonar esse pecado da imoralidade. É a geração do hedonismo. Que é isso, Leonardo? Eu só quero o meu prazer, né? O que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Quem disse que cristianismo é prazer, irmão? Cristianismo é renúncia. Cristianismo é renúncia. Ele diz: primeira coisa, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. E o que você vai oferecer para mim? A tua cruz será trocada pela coroa. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena renunciar ao pecado. Eu vou falar aqui nessa noite porque o Espírito de Deus me inspira a dizer isso. Você não vai habitar o céu, você não vai ver o Senhor se você continuar nesse pecado que você está. Mas se hoje você abandonar, você se arrepender, quando a trombeta tocar, a igreja vai e você também vai junto se encontrar com o Senhor. Olha o que Paulo fala: purificai-vos do fermento velho. Sabe por quê? Porque, como eu já disse aqui, era costume na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, a prática da prostituição. Aí o povo saiu, muitos se converteram de lá e vieram para dentro da igreja. E aí começaram, irmãos, a ter esses relacionamentos. Porque antigamente, sabe o que aconteceu? O diabo mudou a estratégia. Ouça-me, por favor. Satanás mudou a estratégia. Qual era? Antes ele tirava o povo da igreja para matar lá fora. Coliseu, gladiadores. A igreja era um espetáculo aos olhos daquele estádio, a multidão eufórica, aplaudindo, rindo. Mas o diabo viu que quanto mais matava crente, mais crente aparecia para morrer. Quanto mais os crentes morriam, quanto mais os crentes eram violentados, o povo não entendia por quê. Porque ao invés de eles gritarem, ao invés de eles blasfemarem, quando soltavam os leões, quando eles eram maltratados, um olhava para o outro e dizia assim: vamos cantar comigo? Aleluia! E eles morriam cantando. Aí aquele espetáculo todo, o pessoal acotovelava e dizia: mas que povo é esse? Que até na hora da morte eles estão cantando. Que povo é esse? Que até na hora da tormenta, da aflição, eles adoram. Aí o diabo falou: essa estratégia não está dando certo não. Eu estou matando eles. Quanto mais morte vai ter para morrer. E outra coisa, estou acelerando eles estarem com o Senhor deles. Então o que o diabo fez? Não está dando certo tirar eles da igreja. Eu vou matá-los dentro da igreja. É por isso que Paulo fala: no meio de vocês há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, escute, eu ouvi uma frase um dia desses que diz: chegará um tempo, isso aqui, esse homem de Deus pensou, esse pensador falou há tanto tempo atrás, chegará um tempo que nós teremos que evangelizar os próprios evangélicos. Os próprios cristãos têm que ser evangelizados de novo. Sabe por quê? Porque o diabo está matando o crente dentro da igreja. Está aqui e não perde o culto, e é possível que Satanás esteja te matando aqui dentro. Mas hoje o Senhor quer libertar você dessa prisão maldita. Hoje o Senhor trouxe aqui para dizer para você: até que Ele venha, você precisa se libertar desse vício. Quando eu estava
tem destruído casamentos, tem acabado com muitos jovens. Sabe o que é? A pornografia. Um pecado silencioso, pastor Alexandre. E se você for ver as pesquisas, a maioria dos cristãos, dos jovens cristãos, foi constatado que já teve contato pelo menos uma vez com a pornografia, desde a infância. Agora imagine, esse vício, irmão. Às vezes a gente fala, olha, eu não fumo maconha, eu não fumo crack, isso, aquilo, mas você é viciado em pornografia. E isso está matando você. Isso está te levando para o inferno. Eu estou sentindo Deus aqui. Isso está destruindo a tua alma. O teu pai e a tua mãe não te vê, mas o Senhor te vê naquele quarto. Alabagaçubi que amandarai. O teu pai, o teu pastor não vê você lá no banheiro, o que você está vendo, o que você está olhando. Mas, irmão, a Bíblia diz que o teu olho vai fazer você lançar no inferno. Arranca ele. Onde é que você está colocando o teu olho, meu jovem? Onde é que você está colocando a sua mão? O que é que você está fazendo? Paulo ele escreve: vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo, vocês são moradas de Deus. Há um acerto de contas. Pastor Leonardo, que mensagem que é essa? Aí vem um pregador e diz assim: é melhor feri-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eu não vim aqui contar mentira para você sair daqui, não, todo eufórico, não, irmão. É a mensagem do Evangelho que liberta, é a mensagem, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Masturbação é pecado, pornografia é pecado. Abandone, querido, abandone. Isso vai acabar com o teu casamento, isso vai acabar com o seu relacionamento. Tem pessoas que, pastor, perde trabalho, perde emprego, porque fica na masturbação, fica na pornografia. E o Senhor está dizendo: eu quero te libertar desse vício hoje. Leonardo, mas eu não consigo, eu escondo isso. Em nome de Jesus, a graça de Deus vai te envolver aqui hoje. Porque quando a trombeta tocar, irmão, você não vai para o inferno, não. Você vai morar no céu com Ele. Você vai habitar nas nuvens com Ele. O céu te espera. Eu acho interessante quando Paulo fala, no capítulo 1, no versículo de número 5, ele diz assim: eu ouvi que no meio de vocês, isso aqui é atualiza, pobreza, no meio de vocês há muitos dons. Prega, profetiza, pensa numa igreja que tinha dons. Aí o apóstolo Paulo fala assim: não adianta nada ter dom e não ser salvo. Quem disse que o fato de você ter dom garante que você vai ser salvo? A palavra dom lá no grego aqui é carisma. A nossa geração é a que mais tem carisma, Rafael, mas é a que pouco tem caráter. É por isso que Jesus disse naquele dia: muitos virão e dirão: Senhor, no teu nome eu preguei, pregador. No teu nome eu profetizei, profeta. No teu nome eu expulsei você expulsou demônios. Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus olhava para os falsos profetas, para os fariseus, e diz assim: olha, eles falam bonito, eles têm oratória, eles são eloquentes, mas olha os frutos deles, olha as ações deles. Está na moda hoje seguidores, Instagram, Twitter, YouTube. Jovens que me ouvem, sigam pessoas que de fato são de Deus. Olhem para as atitudes desse homem e dessa mulher, condiz com aquilo que ele fala. Igreja que me ouve nessa noite, está na hora de nós valorizarmos os verdadeiros.
e com a graça de Deus desmascararmos os falsos. Nós não podemos, irmãos, ficarmos aplaudindo os falsos profetas. E pasmem os senhores, eles estão no nosso meio. Leonardo, como eu sei que é falso profeta? Olhe para as ações. Canta, prega, fala bonito, profetiza, mas tem uma vida desregrada, uma vida disciplinada, não valoriza Deus, não valoriza a palavra, não valoriza a família. Isso aí, irmão, é falso profeta, é mentiroso, é pilantra, é pessoa que quer abusar da noiva do cordeiro. Assim estava a igreja de Corinto, uma igreja cheia de dons. Mas Paulo diz assim: dons você pode ter, mas eu estou preocupado com a salvação de vocês. Porque sem arrependimento, irmão, não haverá avivamento. Eu vou falar de novo: sem arrependimento não haverá avivamento. Avivamento é pular, ficar numa perna só, aviãozinho. É também. Mas sabe, se você ler a história dos avivamentos, sabe como que começa avivamento? Com lágrimas, com arrependimento. Não adianta a gente cantar sobre avivamento se a gente não tem uma vida de arrependimento. Não adianta a gente dizer: Senhor, me enche, me usa, quero ser batizado no Espírito Santo, sendo que a gente fala: Senhor, me perdoa, não retire de mim o teu Espírito Santo. O Senhor está dizendo: eu vou levantar uma geração. Escute, irmão, Deus vai levantar uma geração tremenda, uma geração pronta para atropelar o mal. Mas o Senhor está dizendo: antes de eu trabalhar através de você, eu vou trabalhar em você primeiro. Ele vai arrancar todo o desejo pelo pecado, Ele vai arrancar todo o desejo pelas coisas mundanas, as músicas mundanas que têm perturbado os nossos jovens, têm perturbado a sua mente, o que você tem assistido, o que você tem ouvido. O Senhor está dizendo: você vai começar a sentir vontade de ler mais a minha palavra, você vai ter mais vontade de buscar o batismo no Espírito Santo, você vai sentir mais vontade de jejuar, de orar, de buscar a presença. É por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, escute isso. Isso aqui é algo que é pouco pregado. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O que ele diz em 1 Tessalonicenses 5:23? Irmãos, que vocês se mantenham íntegros, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo: Deus não quer você pela metade, é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo tomado pela presença de Deus. E o que é a santificação? John Wesley já dizia: na salvação Deus tira o cristão do mundo, mas a santificação Deus tira o mundo do cristão. É normal que as ovelhas às vezes se sujem na lama do pecado, mas só os porcos permanecem nela. Tem gente que não é ovelha, tem gente que pede: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Deus está dizendo: estou cansado dessa vida miserável de pecado que você está vivendo. Estou cansado dessa falsa religiosidade que você está vivendo. Ou você se entrega completamente, ou você me deixa te purificar, ou você vai perder a tua alma. E o que é ser santo, Leonardo? Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre está se limpando. Vou falar de novo: santo não é aquele que nunca se suja,
mas é aquele que está sempre se limpando. E aí vem lá em Apocalipse capítulo 22, como que é que eu me limpo, Leonardo? Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. João capítulo 15, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia! Deixa eu correr aqui. Paulo, ele fala desses assuntos, e quando nós olhamos para os escritos de Paulo, eles estão mergulhados em assuntos escatológicos. O que é isso? Escatologia é um campo da teologia que trata sobre as coisas que vão acontecer. Os irmãos sabem disso. Paulo, ele faz uma defesa, uma apologética da ressurreição no capítulo 15. Paulo, ele defende a pregação do Evangelho, quando ele fala no capítulo 1, para muitos a cruz de Cristo é loucura, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. Eu quero trazer uma mensagem aqui nessa noite, pastor Alexandre, para a nova geração de pregadores, a nova geração, a minha geração de pregadoras. Você quer ter resultado na tua mensagem, quer ver o negócio fluir, quer ver as almas se rendendo a Cristo, quer ver as pessoas sendo curadas? Pregue a cruz de Cristo, pregue o Evangelho de Cristo, fale da cruz, fale da morte dele. Sabe por que, irmão? A gente não vê mais batido o Espírito Santo, está faltando a cruz. Por que Paulo fala? Anunciais o quê? Escute, por que ele não fala anunciais a vida? É interessante isso aqui. Por que ele não fala anunciais a vida? Isso aqui é lindo quando me deu essa revelação, essa iluminação. Porque os anjos desceram para anunciarem a vida, o nascimento de Jesus. Então a vida de Jesus, quando ele veio, o nascimento, os anjos apareceram e cantaram: eis que o Messias, ele está nascendo. Aleluia. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Paz na terra entre os homens. Aquela coisa daquele coral de anjos. Aí chega Paulo e fala assim: o papel dos anjos vai anunciar o nascimento. Agora o papel da igreja é falar da morte. Tem gente que entendeu, mas tem gente que não entendeu. Vou falar de novo. O papel dos anjos for anunciar a vida, o nascimento, mas o papel da igreja é anunciar a morte dele. Eu entendo como é bom a gente falar de Davi, é bom a gente falar dos profetas, é bom a gente falar desses homens, de Moisés, eu amo falar, mas querido, todos eles falaram de Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é cristocêntrica. Eu não consigo entender como essa geração de pregadores prega e não fala uma vez de Jesus. Ele fala disso, fala do profeta, fala da vida, fala não sei o quê. E a cruz de Cristo onde fica? E por que falar morte? Porque é um assunto que não dá like, é um assunto que não dá compartilhamento, é um assunto que os homens não aplaudem. Quem que vai querer não parar para ouvir falar que o homem estava sendo ensanguentado com uma cruz na cabeça, gritando, chorando de dor, de angústia? É a geração do hedonismo. É comum os homens fugirem da dor e se aproximarem ao prazer. Ninguém quer ouvir sobre dor. Mas por que Paulo fala anunciais a morte dele? Porque a morte dele nos deu vida. A morte dele nos deu vida. Aleluia, aleluia. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer dos pequenos grande. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. A morte dele nos deu vida. Jesus nunca deixou de falar da cruz. Quer ver só um detalhe? Sabe quem foi o primeiro pregador? Com todo respeito,
respeito aos coaches, mas eu acho que coach não é pregador. Coach é coach, pregador é pregador. Não são as coisas não. Já a geração agora, que usa o público para falar de querer ajudar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Tá? Pregador é uma coisa, coach é outra. Mas Jesus falando, eis que olha, eu vou sofrer, eu serei tirado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí, Jesus ele chega em Mateus 16 e fala assim: quem os homens falam que eu sou? Uns falam que o Senhor é João Batista, Jeremias, Elias. E Jesus fala assim: e vocês? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus faz um elogio a Pedro: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que levou, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Agora, escute, o mesmo Pedro que outrora foi usado pelo Espírito Santo, agora quis anular a mensagem da cruz. Jesus falando da cruz, Pedro: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Ou seja, não fala de cruz não, não fala de morte não, não fala de sacrifício não. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Aleluia. É isso que a igreja do século 21 tem que falar para muitos que estão aí, dizendo que a cruz não dá aplauso, a cruz não eleva, irmão. É a mensagem da cruz que continua dando resultado, é a mensagem da cruz que continua salvando, é a mensagem da cruz que te trouxe aqui hoje. Quantas vezes você falou: eu não vou conseguir, eu vou parar, mas por causa do sacrifício da cruz, você está aqui hoje, você prega, você canta, você louva, é por causa da cruz. Deixa eu finalizar aqui, porque o tempo já está se esgotando. Amor, prepara, por favor. Paulo, ele fala do arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento é arpazo, ser tirado com força. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 15 ali a seguir, ele fala: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aqueles que dormem. Ele usou o eufemismo para dizer morte, porque os irmãos tinham morrido, porque aqueles que morreram em Cristo, ao tocar da trombeta, eles serão ressuscitados primeiro, e nós que ficarmos seremos transformados e seremos levados até as nuvens. Agora escute, Paulo era judeu. Jesus em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. E depois eu ter ido, eu vou voltar, e eu vou levar vocês comigo. Eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Agora escute isso aqui. O casamento judaico ele era dividido em duas fases. Quantas fases eu disse? Duas fases. A primeira fase é aquilo que é conhecido como noivado. É chamado de kiddushin, ou noivado. Como acontecia isso? Depois que o moço se namorava com a moça, ele olhava para a moça, ele se apaixonava por aquela moça, ele tinha que ir lá na casa do pai da moça. Então ele tinha que assinar um documento, e esse documento era chamado de ketubá. Quando ele assinava esse documento, antes ele precisava pagar o dote por aquela moça. Então ele chegava e ele pagava o dote ou o muhar. Quando ele pagava o muhar, ele assinava esse documento, esse termo de casamento chamado ketubá, e a partir daquele momento ela pertencia a ele. Ele pagava o preço por ela, ele pagava o dote por ela, mas ela tinha também que pagar o preço. Qual era? Manter-se pura, manter-se virgem. Por quê? Porque ele já não a levava para a sua casa. Ele passava alguns períodos fora. Para quê? Para preparar a casa. E geralmente essa casa era preparada próximo à casa do pai. Escute isso aqui para você entender. Jesus ele veio à casa da noiva, a igreja. Jesus ele deixou a sua glória, o noivo, e ele veio na casa da noiva aqui na terra, e ele pagou o dote, Leonardo, pagou. Qual foi o preço?
preço de sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E depois dele ter pagado no rack, é o lote, ele falou: eu vou, jogador, mas eu volto. Quando a gente chega em Atos capítulo 1, Jesus está no Monte das Oliveiras. Imagina a cena, os discípulos estão olhando para cima, irmão, e aquele jeito lindo dele, que só ele tem, maravilhoso. Agora ele não estava mais ensanguentado, agora ele já não estava com aquele semblante de dor, agora ele está com o seu corpo glorioso, e a Bíblia diz que ele está subindo, e os discípulos estão olhando aquele ser maravilhoso, o nosso Cristo, sendo levado às alturas. Aí quando eles estão olhando, diz a Bíblia que os anjos aparecem assim: por que vocês estão olhando, hein? Esse mesmo Jesus que está indo, ele vai voltar. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Igreja de Fernandópolis, o noivo vai voltar. O noivo vai voltar. O dote já foi pago, o preço foi de sangue, mas ele disse: eu vou voltar para te levar comigo, para que onde eu estou, vocês vão estar comigo também. Agora, tinha a segunda parte do casamento. A primeira fase é aqui do Shin, a segunda, Nissuim. Meu Deus, tanto in aqui, né? Mas a segunda parte era a consumação do casamento. Entenda a questão do arrebatamento que Paulo fala. Então, primeiro, no Kiddushin, o noivo ia até a casa da noiva, pagava o dote, ia preparar lugar para que depois ele voltasse. Agora, ele está voltando para buscá-la, para consumar o casamento. Agora, ele não vai mais na casa da noiva. Agora é a noiva que vai até o seu encontro. Eu vou falar de novo. Agora é a noiva que vai até o encontro do noivo. Agora é ela que vai até o encontro do noivo. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Ela está indo. E aqui entra a parábola aqui das 10 virgens. Por quê? Quando ela está indo, ela leva com ela consigo também mulheres virgens. Aí tem a parábola que Jesus conta. É nesse momento que as virgens estão indo. E por quê? Porque ela é inteligente. Ela sabia que ela tinha que se manter pura. E como que ela se mantém pura? Se cercando de pessoas puras. Porque tem gente que quer manter a pureza diante de Deus, mas só anda com gente que não presta, irmão. Só anda com gente que fala palavrão, gente que desrespeita pai, gente que não valoriza a palavra, não valoriza as coisas de Deus e quer se manter puro. Deus está dizendo: eu estou preparando pessoas puras para te ajudar, para te manter a pureza, para você glorificar o meu nome aonde você estiver. Se serve de pessoas, irmãos, que falam a mesma língua que você. E as virgens estão indo. Agora você quer ir. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Quando ela se aproxima do esposo, do noivo, essa esposa, ela tinha um véu. E esse véu impedia, ela conseguia ver mais ou menos o rosto do esposo. Imagina aqui, irmão, o desejo ao mesmo de ver o rosto do amado. E ele também desejoso para ver o rosto da sua amada, mas tinha um véu que impedia. Mas quando ela está indo até ele, a primeira coisa que o noivo faz, ele chega até no véu e remove o véu. E por que ele remove o véu? Porque antes ela não poderia contemplar o rosto dele como de fato ele era. Agora ele remove o véu e ela o vê como realmente ele é. Aí a Bíblia diz assim: hoje eu conheço em parte, hoje eu não consigo vê-lo. Por quê? Porque o Tiago fala: nenhum homem pode ver a Deus, nenhum homem pode contemplar a Deus. Irmãos, a gente disse Deus agora, a gente era fulminado, mas haverá um dia. Apocalipse capítulo 22. Alabaia subi que amandoramandaya suri que amandalabashai. Apocalipse diz que nós veremos o seu rosto.
nós veremos o rio da vida, nós veremos o rio que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eu quero dizer algo para você: nosso desejo é ver a Cristo. Hoje nós não podemos contemplá-lo, mas naquele dia o véu será removido. O véu será removido e nós o veremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Vai ser muito bom abraçar Paulo, vai ser muito bom abraçar João, vai ser muito bom abraçar José, vai ser muito bom conhecer os profetas, mas a pessoa mais desejada, a pessoa que a igreja mais almeja, é ver o Senhor Jesus como Ele é. Se isso é verdade, levanta as tuas mãos para cima e glorifique o nome dEle. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Aleluia, 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 aleluia. Alabaia, subi que a manda e subi que a mandará. Ele vai voltar para te levar com Ele. Ele te trouxe aqui para te dizer: há chance, há oportunidade para a tua vida hoje. Há oportunidade para o teu casamento hoje. Hoje é noite de você dizer: Senhor, eu quero o céu, eu quero o céu. Jovens, é final de campanha. Hoje Jesus pode batizar no Espírito Santo. Irmão do círculo de oração, é hoje que o Senhor está te entregando a vitória. Obreiros, nessa noite é noite de Deus derramar o revestimento e o renovo do teu ministério. Então nessa noite se quebrante diante dele, se quebrante, porque o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. E o que vai acontecer? A igreja se encontrará com ele nas nuvens. A noiva vai encontrar com ele nas nuvens. Me perdoem os irmãos que acreditam no pós-tribulacionismo. Me perdoem aqueles que defendem essa teoria, eu respeito. Mas a grande crítica aos pós-tribulacionistas é: a igreja não vai para o céu. Por quê? Porque o que os pós-tribulacionistas defendem? A igreja se encontra com Jesus nos ares e volta para reinar com ele. Então é um arrebatamento ioiô. Que negócio é esse? Não. O que nós defendemos? A igreja se encontra com ele. Ele pega a igreja e leva para a casa do Pai. A igreja vai para o céu. Você vai para o céu. Irmão, ficar preocupado com as coisas terrenas, por quê? Para que ficar preocupado, encher a cabeça? Tem gente que não dorme direito, tem crente, irmão, tomando remédio para depressão, tem, irmão, tanta preocupação com esse mundo. O Senhor está dizendo: é tempo de você voltar a pensar no céu, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, onde o ouro, a traça, a ferrugem consome. Pensai na eternidade, pensai, aleluia, onde o teu Deus está. Canta, Débora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, porque a presença de Deus está aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, aqui eu não vou insistir, porque Jesus não é produto. Aleluia. Jesus, Ele é o teu Senhor. Então eu quero pedir para você, se você quiser aceitar a Jesus, se você quiser se arrepender, corre aqui à frente. Que adianta ter ouvido? Jesus está libertando pessoas aqui hoje. Jesus está quebrando os vícios aqui hoje. O corpo não se movimentar. Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar, ver a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Mas o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Cante!
a presença dele onde você está. Jesus está renovando vidas aqui. Jesus está renovando vidas aqui. E não vem chegar, ter a sua volta bons aromas. E não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta sobre a glória. Não perca a oportunidade de adorar esse Deus. Ele já está presente aqui. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença. Se ele não quiser aparecer, vai ser o povo e tem que vir ao silêncio. Ele já chegou E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Uma resposta é fogo, sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido pela glória. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Não tem que cair, profetas da mentira e não se dobrar. E não reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. A igreja vai cantar em outro igual não há. Aleluia, em outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual. A igreja te adora nessa noite aqui em Florianópolis, Jesus. E outro Não há outro como o Senhor. Não há outro Deus. e outro igual não há. E outro Jovens agora, os jovens agora. Agora, Jesus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ele está aqui. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Não tem que cair, não precisa mentira e não se dobrar. E não reconhecer, terá que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro Escute o que eu vou dizer aqui. Escute. Deus falou ao meu coração aqui nessa noite. Há uma atmosfera de glória aqui nessa casa. Eu vou falar essa história que Deus colocou no meu coração aqui porque é profética. A Inglaterra estava mergulhada no século XVIII, mergulhada no pecado. As igrejas passaram a virar prostíbulos. Os locais santos estavam sendo profanados. Aleluia, escute isso. Não se achava ninguém que desejasse a Deus verdadeiramente. Quando todos olharam e disseram: não tem jeito para a Inglaterra, Deus olhou lá na faculdade de Oxford. Se atentou para a oração de 3 jovens. O nome deles, Leonardo: John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield. Eles oravam para quê, Leonardo? Para ter carro novo? Não. Eles oravam para quê, Leonardo? Para ter riqueza também? Não. Deus olhou lá para a faculdade. Eles estavam assim: Senhor, aviva a Inglaterra. Mas antes de avivar a Inglaterra, aviva a nossa alma. E eles oraram intensamente, dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. E os jovens podem cantar o hino, os jovens podem preparar. Isso aqui, pastor, Deus está me orientando a fazer isso.
Eu sei que a igreja aqui não vai murmurar, porque Deus está fazendo isso aqui hoje. O Senhor está marcando vidas aqui hoje. Enquanto eles estavam orando, dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada. Sabe o que Deus está falando aqui? Estou com saudade de você nas madrugadas. Estou com saudade de ouvir a tua voz nas madrugadas. A oração na madrugada ainda tem efeito, irmão. Eu amo os que de madrugada me buscam. Eles oravam dizendo: Senhor, aviva a Inglaterra. No ano de 1739, conta a história que os céus se abriram e o poder de Deus desceu lá sobre aqueles jovens, lá na faculdade de Oxford, na Inglaterra. Depois daquele dia, um grande avivamento varreu a Inglaterra toda. Quando eles pregavam a palavra, as almas, as multidões se afluíam para ouvir John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. Eles pregavam e Jesus fazia milagres. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui? Ele vai ungir jovens dessa forma. Enquanto vocês estiverem adorando o nome do Senhor, Deus vai visitar vocês aqui hoje. Porque o Senhor falou no meu coração que há sacrifício aqui, há oração aqui envolvida. Eu olho para jovens aqui chorando. Sabe o que é isso? É Deus te marcando aqui hoje nesse congresso. Tem gente que está dizendo: Senhor, o congresso está acabando, o Senhor falou comigo. Deus está dizendo: eu não só estou falando contigo, como eu vou te marcar com a minha presença aqui hoje. Aleluia, aleluia. Escute como é um sinal de que é Deus quem está falando. O avivamento vai começar aqui hoje. Por quê? Porque tem arrependimento. E enquanto os jovens sentirem a presença, essa presença vai se espalhar para toda a igreja. Canta, canta em nome de Jesus, canta. Os obreiros que estão aqui, estenda as mãos para lá, para a nave da igreja, por gentileza. Porque não é o Leonardo que vai fazer, é o Espírito Santo. Não é o cantor que vai fazer, é o Espírito Santo. Jesus, o Senhor tem a liberdade para fazer aquilo que o Senhor disse que o Senhor vai fazer. Visita agora, Senhor, os teus jovens. Senhor, eu anulo agora no teu nome toda acusação do diabo, toda acusação do inferno contra eles, em nome de Jesus. A igreja fecha os olhos. A igreja fecha os olhos. Em nome de Jesus. Que o dinheiro
se tornar mais intensa aqui nessa casa. Quando Paulo chega no capítulo 16, sabe qual que é a palavra que ele encerra o capítulo 16? Maranata. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Paulo está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só os que desejam a presença de Jesus, que Ele volte. A igreja, levanta as suas mãos para cima aí, porque o clima de adoração é tremendo aqui nessa casa, e a glória de Deus que está inundando agora esta casa vai tomar aqui os obreiros que estão na retaguarda, vai tomar as irmãs do círculo de oração, vai tomar os jovens, as crianças. Se isso é verdade, Jesus, derrama o teu poder agora sobre a tua igreja. Recebe aí a graça, recebe aí o batismo, recebe aí o renovo, recebe a libertação. Agora, agora, agora. Vai se levantar, Satanás. Pessoas que pregavam já não pregam mais, vai voltar a pregar hoje. Pessoas que agora adoravam e pararam de adorar, vai voltar a adorar hoje. Pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais, o diabo perdeu, o diabo perdeu. Deus está levantando um exército de adoradores aqui. Estão sendo espalhados pela igreja. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Deixa Deus te usar, irmão. Coloca a mão sobre alguém e ora. Coloca a mão sobre alguém e ora. Profetiza a bênção, profetiza a vitória. Você vai para o mesmo céu que eu. Você vai para o mesmo céu que eu. Abraça e diga: você vai para o mesmo céu que eu.
libertação, cura,